O acordo na faixa de Gaza já está fracassando, assim como eu tinha previsto para vocês. Israel elimina palestinos e fecha uma das áreas de chegadas de ajuda humanitária, talvez a mais importante, que é a área de Rafah, enquanto membros do Hamas executam palestinos que seriam da oposição e alegam que não vão abrir mão da luta armada. O Trump fala que a segunda fase do acordo começa agora e se os corpos dos reféns não forem devolvidos e o Hamas não abrir mão da luta armada, o cessar-fogo terá o seu fim imediato. A Turquia toma para si a responsabilidade da criação do Estado palestino, e isso é uma péssima notícia para o Estado de Israel, entenda exatamente por quê, enquanto Trump pede para que os parlamentares de Israel perdoem Benjamin Netanyahu pelos seus escândalos de corrupção, alegando que é coisa besta, um só desvio de verba, e também pede para que os países árabes respeitem os acordos de Abraão para que haja um reconhecimento integral do Estado de Israel. Será que vai rolar? Falar um pouquinho também, galera, sobre Maria Corina Machado, que dá entrevista polêmica, garantindo que a Venezuela já está em contagem regressiva para a queda de Nicolás Maduro. Temos ataques contra exilados venezuelanos na Colômbia e mais uma embarcação afundada pelas tropas americanas. Falar um pouquinho também sobre Pete Hegseth, que define novas regras para as emissoras, para a mídia no Pentágono, que pode ferir um dos princípios basilares da liberdade de expressão nos Estados Unidos, é censura contra o Departamento de Guerra dos Estados Unidos e também a discussão sobre a cessão ou não dos mísseis Tomahawk, sendo que a Financial Times coloca um dado interessante, que talvez os americanos não tenham capacidade bélica para isso. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre uma importante base aérea que vai ser desenvolvida no Brasil, no município de Jundiaí, com o governo brasileiro alegando que é pensando na nova realidade da necessidade de defesa do território brasileiro. Estamos, então, nos preparando para a guerra? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma super oportunidade para você. Nesse mês de outubro, eu tô disponibilizando para você a possibilidade de você comprar roupas da Insider, que são as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Eu sei, galera, porque tem todo o meu guarda-roupa. Tem, por exemplo, essa core t-shirt, que é sensacional, uma gramatura um pouco mais grossinha, que modela melhor no corpo para você que tem um pouco mais de vergonha, daquelas curvinhas, né, enfim, né, tá um pouco mais gordinho e tal, né, tem gente que tem vergonha. Cara, a core t-shirt é sensacional. As tech t-shirts, por exemplo, que também tem um tecido super tecnológico, que traz uma sensação de conforto térmico, tanto essa core t-shirt como a tech t-shirt ou as camisetas Halley, todos os tecidos, tá? Eles desamassam com o calor do próprio corpo, trazem uma sensação de conforto térmico. Tem uma tecnologia aqui, galera, isso aqui não desbota, tá? Então você pega a cor, tá igualzinho da primeira vez que eu comprei, a gola não fica aquela gola esgarçada, eu particularmente, galera, detesto, tá? Acho que fica com uma sensação muito feia. Elas são todas atemporais também, né? Então eu particularmente eu não gosto daquela estampa muito coisada, assim. Acho que as camisetas da Insider, elas são atemporais, muito legal para compor o seu look, com uma variedade sensacional de cores, tamanhos, e faz sentido para o seu guarda-roupa ou um eventual presente. Eu tenho certeza que para você ou para um eventual presente, a pessoa vai amar. Se você utilizar o cupom Prof. Ricardo, você vai ter acesso a pelo menos 15% de desconto em todas as peças. Se você pegar com os descontos que já existem no site, na compra de kits, de outros ali produtos, eu tenho certeza, cara, que você não vai se arrepender. Então, link na descrição, confere ali as promoções da Insider, tem cueca, aliás, pra quem é homem, galera, cueca, recomendo demais, hein? Essas são muito confortáveis, você vai saber o que eu tô falando. Meias, tal, calças, galera, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe pra vocês na introdução, eu venho falando pra vocês, né, eu sou cético em relação ao acordo, eu acho que ele possivelmente não vai dar certo, muito possivelmente ataques de bandeira falsa vão acontecer dos dois lados, muito possivelmente ataques reais também vão acontecer dos dois lados, são grupos, Israel é um país completamente dividido, o Hamas então, galera, nem se fala, tem grupos que são mais a favor da paz, outros que são contrários à existência ainda do Estado de Israel, galera, querendo ou não, a gente fala, por exemplo, de cerca de 2.000 prisioneiros, alguns só estavam, entre aspas, detidos por manifestações pacíficas, mas alguns, de fato, eles eram responsáveis por atentados contra o Estado de Israel e voltaram agora para o território da faixa de Gaza.
pronto, eles esqueceram, agora estamos juntos, a favor da criação de 2 estados. Figuras como Smotrich e Ben-Gvir, que são figuras que nem reconheciam a existência de um povo palestino, fala de anexação integral do território da faixa de Gaza. Estavam falando que a faixa de Gaza era um ouro imobiliário. Agora pronto, aceitam a existência de um futuro Estado palestino no território de Gaza, com a Autoridade Nacional Palestina comandando esse território. Agora, é óbvio que era fadado ao fracasso. E eu diria que isso já começou a se consolidar. A gente teve acusações, por exemplo, dos palestinos, que Israel descumpriu o cessar-fogo, já que atirou contra palestinos que se aproximaram das tropas. A gente sabe que Israel saiu dos 75% e está ocupando agora pouco menos de 60% daquele território. E, segundo Israel, foram dados avisos sobre avisos para palestinos que estariam se aproximando. Os militares israelenses dispararam. E não foi só uma vez, algumas vezes. Por enquanto contabilizando 5 mortes, mas com Israel alegando: a gente avisou antes e tentou afastar os palestinos que ali estavam. Além disso, Israel também fechou talvez a principal fronteira para a chegada de ajuda humanitária, que é a fronteira de Rafah, ali entre Egito e Israel, alegando que o Hamas não está cumprindo com a sua parte do acordo. E eu já falei para vocês que esse seria um dos problemas. A gente fala de pouco menos de 50 reféns que estavam ainda sob controle do Hamas, sendo que 20 estavam vivos e pouco menos ali de 30 estavam mortos. Dos corpos que foram prometidos serem devolvidos, devolveram 4. O Hamas não devolveu o resto dos corpos mortos. Mas a questão, e o Hamas ele se pronunciou sobre isso, a gente não sabe exatamente onde está. Iria ter uma força-tarefa com Turquia, Catar, Estados Unidos, Egito para investigação, para saber o que aconteceu com esses corpos. Mas fazia parte do acordo. Israel alega que enquanto o Hamas não libertar esses corpos para as famílias, né, dos reféns, enfim, não pode ter a chegada de ajuda humanitária. Tanto que, por exemplo, limitou, ao invés de 600 caminhões, só 300, e combustíveis, por exemplo, somente aqueles que foram autorizados por Israel para fins humanitários. Então, para hospitais, enfim, mas combustíveis não também vão poder circular na faixa de Gaza. Óbvio que o Hamas alega, tá vendo? Israel está boicotando o acordo. Israel está querendo que a gente não faça um acordo aqui que é, de fato, deslocar a população palestina, o não reconhecimento do Estado. Por outro lado, a gente teve uma série de imagens, vídeos que foram divulgados de áreas que Israel desocupou, saiu dos 75%, foi para os seus 58% ali, e que o Hamas, para não perder o controle, foi perseguindo alguns palestinos, alegando que eles eram dissidentes, alegando que eles eram revoltados, que eles estavam ajudando, cooperando com o Estado de Israel, e massacraram, executaram essas pessoas. Só lembrando que o Hamas desmente essas informações e fala que os ataques aconteceram contra milícias, algumas delas apoiadas por Israel, que queriam tomar o poder na faixa de Gaza. Então, por isso os ataques aconteceram, até que para que fosse possível realizar o acordo que foi prometido com o Trump. Novamente, né? Narrativa dos dois lados. Além do que, mais uma vez, a promessa que o Hamas só abre mão do poder, mas só abre mão das suas armas e entrega suas armas quando houver o reconhecimento do Estado palestino, coisa que Israel até hoje não admitiu que vai ser criado. Cara, são propostas diferentes. O Benjamin Netanyahu falou para a população israelense, não pense errado, eu nunca falei em criação do Estado palestino com os Estados Unidos, com Trump. Existe um plano para desocupação da faixa de Gaza e meu objetivo, a guerra não acabou, só vai acabar quando a gente acabar com o Hamas. O Trump, vendo essa preocupação, acabou de anunciar ali no seu X, Twitter, né, enfim, né, nas redes sociais, colocando que a segunda fase da guerra começou agora e que o Hamas tem pouquíssimo tempo para devolver os 24 corpos dos reféns que estão mortos e abrir mão da luta armada. Que se isso não acontecer no futuro próximo, acaba o cessar-fogo. E, galera, vamos ser sinceros? Tem tudo para acabar mesmo o cessar-fogo. Trouxe para vocês também. O Hamas é um grupo completamente dividido, existem lideranças locais, lideranças internacionais, existem grupos milicianos, o braço armado. Não há um pensamento uníssono no Hamas. E em Israel, a gente sabe, galera, que o Benjamin Netanyahu está sendo muito pressionado e que uma eventual calmaria abriria espaço para maiores investigações, para talvez punições, prisões contra o Benjamin Netanyahu. Entende que uma guerra unifica o país? Convenhamos, galera, politicamente é importante para o Benjamin Netanyahu. Além disso, a gente teve também
a Turquia se mobilizando para ser uma liderança da reconstrução do território de Gaza. Porque o Trump, por exemplo, ele falou que já existe uma série de países europeus, uma série de países árabes que estão dispostos a reconstruir o território de Gaza. E fica aqui a pergunta. Estão dispostos por quê? Porque eles curtem muito filantropia, estão muito preocupados com o povo palestino. Cara, desculpa, mas, né, pode ser uma visão meio cética, né, meio assim, pragmática, mas eu acho que os países lidam isso como se fosse uma espécie de investimento. Não acho que os países vão fazer exatamente uma ação tão filantrópica assim de reconstrução de um território. Que existe atuação de grupos extremistas como a Jihad Islâmica, porque acham que, né, faz bem para a humanidade. Enfim. A Turquia, ela se mobilizou, Recep Erdogan, inclusive até o porta-voz da Turquia falou que durante as conversas o Erdogan reafirmou a posição firme da Turquia, baseada nos princípios da paz, justiça e valores humanitários, além de destacar a importância de uma solução de dois estados para, assim, garantir uma paz duradoura. Nós vamos liderar o processo de reconstrução de Gaza. E por que essa é uma informação que ela é um pouco preocupante para Israel? Porque a Turquia é uma grande potência. A Turquia voltou a ter maiores relações diplomáticas com Israel, mas, galera, convenhamos que eu acho muito difícil que o Recep Erdogan, que inclusive foi eleito com uma base um pouco mais conservadora, religiosa, islâmica, até mesmo contrária ao Estado de Israel, vá fazer parte dos acordos de Abraão, que é o que o Trump quer. A Turquia, por exemplo, o Recep Erdogan, ele só participou da cúpula do Egito depois que ele ficou sabendo que o Benjamin Netanyahu não pousaria ali. Bem como também o Al-Sudani, por exemplo, né, que é a liderança do Iraque. Então, existe uma resistência muito grande de alguns países islâmicos, ou árabes, né, ou os dois, é que a Turquia não é árabe, claro, né, mas para o reconhecimento do Estado de Israel. Então, claro que Israel vai querer ter algum tipo de ingerência nessa reconstrução, né, do território de Gaza. Com a Turquia liderando o processo, acho que pode ficar um pouco mais difícil para a maior interferência do Estado de Israel. Outro ponto, galera, importante, está ligado ao Donald Trump, que agora tá falando, tá vendo? A gente conseguiu estabelecer uma paz, conseguiu estabelecer um cessar-fogo, agora tá na hora dos acordos de Abraão. Para quem não lembra, galera, os acordos de Abraão foram acordos que foram assinados, né, ou promulgados, ou tentados pelo menos pelos Estados Unidos, para que alguns países árabes reconhecessem o Estado de Israel. E claro que é importante, para Israel, quanto mais países árabes reconhecerem o direito da existência do Estado, melhor, né? Professor, existem países que já assinaram os acordos? Sim, o Bahrein, o Marrocos, os Emirados Árabes Unidos, e claro que é uma conquista importante. Mas vocês entendem que nenhum país é um país central mesmo, um país de destaque que não reconhecia, que brigava ou, né, enfim, contra o Estado de Israel? Uma coisa é os Emirados Árabes, que é um país muito mais pensando em turismo, fazendo uma espécie de abertura para o mundo ocidental a reconhecer. Outra coisa é ele fazer essa conquista com o Iraque, fazer essa conquista com a Arábia Saudita. Será que ele vai conseguir? Com o Egito, por exemplo, com a Jordânia? Esses países vão assinar? O Irã, por exemplo, já se pronunciou, mas também o Irã, né, a gente consegue entender, falando que jamais reconheceremos um regime que cometeu genocídio contra a população palestina e matou uma série de criancinhas. Palavras do Irã. Claro que o Irã talvez seja o extremo, né? A gente já admite, né, que o Ayatollah Khamenei não permitiria, né, que os seus políticos ali reconhecessem o Estado de Israel. Será que o Trump vai conseguir? Mais uma vez, prevejo grandes dificuldades. Até porque alguns exemplos mostram que existe uma resistência não só dos países árabes, mas dos países islâmicos. O maior país islâmico que a gente tem, por exemplo, hoje, não é um país árabe, que é a Indonésia. A Indonésia, por exemplo, barrou ginastas israelenses. Mas, ao mesmo tempo, existem notícias que alegam que o Subianto, hoje chefe de governo da Indonésia, pode fazer uma visita diplomática em um futuro próximo a Israel. Ou seja, a diplomacia está sendo tentada, é fato. Mas assim, se vai conseguir, outros 500. E uma figura é central para essa dificuldade. O que eu vejo, até as declarações do Brasil vão nesse sentido, né? O Brasil falou, olha, entenda bem, nós não somos contra o Estado de Israel, a gente defende a solução de dois estados, o Brasil até participou da criação do Estado de Israel com Oswaldo Aranha, em 47, ali, na ONU. O que a gente é contra são as atitudes do governo Benjamin Netanyahu. E o que dá para perceber é que talvez enquanto Benjamin Netanyahu for o chefe de governo, com figuras como Smotrich, Ben-Gvir, isso dificulte algum tipo de proposta, uma resolução de paz.
A prova disso, ou da tentativa dos Estados Unidos de tentar amenizar um pouco a situação, é que, por exemplo, o Trump ele fez o discurso ali no parlamento israelense e ele se encontrou com o Herzog, que é o presidente de Israel. Ele deixou bem claro ali, tá? Tem uma ideia genial. Por que vocês não dão perdão? Charutos e um pouco de champanhe? Poxa, quem se importa com isso? Como assim, professor? Como eu trouxe para vocês, o Benjamin Netanyahu ele está envolvido pelo menos em 3 investigações que avaliam desvio na casa de 1 milhão, equivalente ali, né, de reais. Ah, professor, é um valor pequeno, tal. Se for comparado a bilhões de desvio, concordo, né? Mas então ele é menos corrupto porque é um valor pequeno? Enfim, né? E aí, supostamente, ele teria recebido benefícios como charutos, bebidas, tal, em troca de influências políticas, para conseguir se reeleger, para não ter, assim, investigações contra o seu nome. E isso pesa muito contra o seu governo. O Trump sabe que o Benjamin Netanyahu deve muitos favores aos Estados Unidos por essa tentativa de reaproximação e que, eventualmente, um governo não alinhado ao pensamento do Netanyahu poderia afastar um pouco Israel dos Estados Unidos. Ou seja, ter o Benjamin Netanyahu é interessante para o Trump. E, pelo menos por enquanto, o Trump apoia o Benjamin Netanyahu no governo israelense. Vale lembrar que depois da Assembleia da ONU, a mídia americana está divulgando que teve uma reunião ali às portas fechadas entre Trump e Netanyahu, que o Trump chegou até a gritar com o Netanyahu, alegando: você tem que aceitar esse acordo que a gente está fazendo agora, senão acaba o acordo de Abraão, acaba os acordos com os países árabes. E aí o Benjamin Netanyahu, pressionado, teve que aceitar o acordo ali feito pelos Estados Unidos. Além disso, galera, outra notícia importante está ligado ao possível aceite da Palestina nos BRICS. A Palestina, o Mahmoud Abbas, ele se auto-fez um convite, a própria Rússia admitiu isso, e tanto Rússia quanto China já mostraram um parecer favorável. O Brasil também, que reconhece o direito ao Estado palestino, não acho que haja maiores problemas, bem como a África do Sul. Claro que dentro da organização, né, dos BRICS+, pode ter algum tipo de resistência, mas penso eu que os BRICS eles vão entrar talvez não como membro permanente, né, mas como membro associado dos BRICS. O que é uma notícia muito importante porque não está com essa dificuldade de captar financiamento para a reconstrução do território? Pois bem, cara, os BRICS podem ser uma alternativa a isso. A gente tem hoje nos BRICS o NDB, o National Development Bank, ou seja, o banco que realiza empréstimos em troca, claro, de juros e de influência geopolítica. Hoje, o NDB, claro que o grupo mais influente é a China, né, o país mais rico dos BRICS, e talvez essa participação da Palestina poderia significar maiores empréstimos chineses e, claro, maior ingerência da China em futuros projetos. Penso eu, tá, que os palestinos se sentirão mais confortáveis com financiamento vindo dos chineses do que financiamento vindo de Estados Unidos, União Europeia, sem saber exatamente, né, quais seriam os objetivos. Ah, entendi, o Ricardo falou então que os chineses são mais bonzinhos. Não falei isso. Tudo é interesse geopolítico. Mas penso eu que os palestinos têm um pé um pouco mais atrás com os países ocidentais do que exatamente com a China. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes de Maria Corina Machado, que deu uma entrevista ali muito polêmica. Ela vem sendo cada vez mais procurada pela mídia, até pelo Nobel da Paz, claro, né? Dentre as declarações, ela colocou, por exemplo, que hoje já existe uma contagem regressiva e que o Nicolás Maduro vai cair com ou sem negociações. Segundo suas palavras, tá? Nós, governo da Venezuela, nós estamos dispostos a oferecer garantias, mas não tornaremos públicas essas garantias ou até nos sentarmos à mesa de negociações. Se o Nicolás Maduro insistir em aplicar mais força, as consequências serão de sua responsabilidade e de mais ninguém. Muita gente está colocando que o Nobel da Paz da Maria Corina Machado, ela pode ter sido quase como se fosse uma mensagem, uma pressão contra o governo Nicolás Maduro. Lembrando que ele já não é reconhecido por grande parte dos países da comunidade internacional. Existem forças militares americanas cercando o território, inclusive mais uma embarcação hoje foi afundada. Existem acusações graves contra o regime do Nicolás Maduro. Por exemplo, a Colômbia é um país vizinho e que agora, com Gustavo Petro, até voltou a ter relações diplomáticas com a Venezuela. Só que mesmo assim existem muitos exilados. Aliás, o maior número de refugiados da Venezuela não vem para o Brasil, vai para a Colômbia, país vizinho, uma fronteira viva, áreas urbanas. Faz muito mais sentido, proximidade linguística, né? Não fala português, fala espanhol. Então muitos vão em direção ao território da Colômbia. E vários deles são líderes políticos, são manifestantes, pessoal que protestava contra o Nicolás Maduro. Houve um atentado contra alguma dessas figuras.
a acusação que tenha sido o regime Maduro. Se foi mesmo, isso é muito perigoso porque está perseguindo opositores políticos, a gente sabe que o Maduro de fato faz isso, mas agora não exatamente na Venezuela, mas sim no território vizinho, no território da Colômbia, interferindo na soberania de Gustavo Petro, no território colombiano. O Gustavo Petro se pronunciou e alegou que venezuelanos que buscam asilo no país são sim totalmente bem-vindos, independente de questões políticas. A Venezuela não assume a autoria e, galera, eu sempre deixo aqui o benefício da dúvida, tá? Será que foi um ataque de bandeira falsa? Para ser mais uma pressão? Porque existem países, por exemplo, o Gustavo Petro, que estão indo contra essa interferência, alegando que os Estados Unidos estão afundando embarcações que talvez sejam de civis, de pescadores, em nome de um suposto combate aos cartéis, que sendo que os da Venezuela nem são os maiores que vão em direção aos Estados Unidos. Esse ataque do Estado da Venezuela em outro território poderia ser muito conveniente para a Colômbia deixar de apoiar o regime do Nicolás Maduro. De novo, galera, estou especulando, tá? Não sei a resposta. Fato é que a pressão contra o presidente venezuelano aumenta cada vez mais. A gente tem a informação, por exemplo, que o Nicolás Maduro, ele até negociou com os Estados Unidos ceder sim o seu petróleo e os seus minerais, por exemplo, o ouro venezuelano, em troca de uma não interferência. Só que os Estados Unidos vetaram. Professor, eu sabia, o Trump, na verdade, ele luta pela democracia. Cara, para de ser inocente, hein? Só vetou porque já existe, e claramente existe, uma interlocução da Maria Corina Machado com os Estados Unidos. Da Maria Corina Machado também ofereceu o benefício da exploração de petróleo e recursos minerais. Só que sem o ônus de ser um regime autoritário e não ligado ao governo americano, que é o governo do Nicolás Maduro. Não acho que a Venezuela ia privatizar suas reservas de petróleo. Muito possivelmente ia fazer parcerias com a Chevron, mas um acordo meio que joint venture, né? Estado e iniciativa privada. Com a Maria Corina Machado, penso eu que os americanos sentem um pouco mais de confiança para a iniciativa privada atuar naquele país. E aí, galera, acha que a queda do Maduro realmente é contagem regressiva, assim como a Corina Machado disse? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, notícia bastante polêmica relacionada à mídia americana. A gente sabe que o Pete Hegseth, ele comanda agora o Departamento de Guerra, mudou de nome recentemente, que é o antigo Departamento de Defesa, ele comanda o Pentágono. E claro que a mídia tem acesso ao Pentágono para publicar informações, ter acesso, por exemplo, a fontes que divulgam informações confidenciais, cara, faz parte da mídia, né? Eu não sou jornalista, mas faz parte da ética jornalista ter acesso a fontes, não divulgar o nome da fonte, enfim, para compartilhar as informações. O Pete Hegseth estava um pouco chateado da maneira como algumas informações foram divulgadas e muito possivelmente o estopim foi a questão do ataque dos Estados Unidos nas instalações nucleares iranianas que não promoveram talvez a expectativa esperada. Não conseguiram destruir completamente o programa nuclear iraniano. E as informações foram vazadas, elas foram divulgadas. Agora os Estados Unidos, e hoje termina o prazo, tá? Para assinar a autorização, exige que todas as mídias, CNN, New York Times, Washington Post, por enquanto essas que eu falei, não aceitaram a proposta, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, de todas as informações que forem publicadas a respeito do Departamento de Guerra, Departamento de Defesa, devem passar por um crivo, uma autorização do departamento mesmo, para saber se as informações são verídicas ou não. Na prática, galera, convenhamos, né? Nossa, esse artigo aqui, tá, né? Essa informação tá falando super mal de mim. Mas é verdade, então pode ser divulgado. Cara, né? Eu acho que muito possivelmente o Departamento de Guerra, o Departamento de Defesa, que é tão essencial para as pretensões americanas, muito possivelmente não vai ser só uma questão ética, né? Ah, não, quero ver se a informação é verdadeira ou não. Muito possivelmente informações que não forem boas para o Departamento de Guerra vão ser censuradas pelo Estado americano. Tanto que a mídia já entrou com uma ação na justiça, alegando que isso desrespeita um dos princípios basilares da Constituição americana, que é o primeiro artigo, né, que fala do direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Se de fato isso for consumado, isso for deliberado, é uma preocupação para a mídia americana. Além disso, galera, fontes americanas alegam que talvez até para amanhã, mas o mais tardar até sexta-feira, uma notícia bombástica, e quando eu falo bombástica, no sentido de bomba mesmo, tá? Sobre a parceria entre Estados Unidos e Ucrânia. O Trump já falou que estava quase certo em ceder os mísseis Tomahawk, mísseis ali de 2.500 quilômetros de alcance, os de maior extensão, claro, né?
E que, segundo e pode carregar ogivas nucleares, inclusive, não necessariamente, mas pode, e que mudariam, segundo os Estados Unidos e a Ucrânia, o patamar do conflito. A Rússia considera que isso é um absurdo, é uma interferência direta dos Estados Unidos, e já falou que haverá respostas. O próprio Dmitry Medvedev colocou que se os Estados Unidos e o Trump continuarem ajudando e cedendo mísseis, a coisa pode não acabar bem, inclusive para o Trump. Ou seja, mais uma vez uma autoridade russa, e eu falo que é autoridade porque o Medvedev, ele é conselheiro de segurança e ele é ex-presidente da Rússia, ameaçou publicamente o Trump. Lembrando que ele falou no passado recente que, olha, países que fiquem ameaçando a Rússia podem ter que lidar com o dispositivo mão morta. Para quem não sabe, o dispositivo mão morta é o dispositivo que aciona armamento nuclear contra alguém que atacou ou matou lideranças políticas da Rússia. Resumidamente, se você atacar o Putin, você vai sofrer retaliações com armas nucleares. Foi a época que os Estados Unidos destacou os submarinos nucleares, falou que, pô, o Trump, né, existe um palhaço aí, Putin, que tá falando por você vai deixar esse cara ficar falando e tal. Né, e mais uma vez a Rússia fez ameaças contra o Trump. E nessa sexta-feira a gente vai ter uma cúpula, uma reunião entre Zelensky e Trump, quando muito possivelmente novidades serão anunciadas. Só que a Financial Times, ela fez uma reportagem ali colocando que hoje os mísseis Tomahawk eles estão em baixa quantidade nos Estados Unidos, alegando que os americanos têm pouco mais de 4.150, que é o quê? Para suas necessidades. E que os americanos cogitam talvez ações ofensivas em um futuro próximo, no Irã, na Venezuela, e que por conta disso, mesmo que sejam cedidos mísseis Tomahawk, a gente fala de não mais do que 50 a 60, que talvez não seja suficiente para mudar o patamar do conflito. Se vai acontecer ou não, galera, de novo, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E falando em questão de defesa ou até questão de ataque, galera, notícia importante para a realidade brasileira, hein? O Brasil anunciou em Jundiaí, para quem não sabe, município do interior de São Paulo, a construção de um novo sistema de defesa antiaérea, agora para mísseis ali, né, de média altura. Mísseis que podem atingir 15 quilômetros e um raio de mais ou menos 40 ali a 50 quilômetros. Isso faz parte de um projeto chamado Projeto Força 40, que deve ficar pronto até 2039, e a alegação, eu sou de São Paulo, é bem próximo de Jundiaí, e realmente a dinâmica faz sentido. Jundiaí é um município que está próximo de Campinas, que é um tecnopolo, que tem centro de pesquisa, acelerador de partículas, unidade de estudos patológicos, que tem a Unicamp, é uma referência. Está próximo de São Paulo também, que é o principal centro econômico do Brasil, principalmente na questão do sentido financeiro. Está próximo de uma série de infraestruturas, está próximo da Anhanguera, está próximo do Rodoanel, por exemplo, Mário Covas, tem um fácil acesso, por exemplo, ao litoral, e lembrando que esse sistema de defesa, ele seria móvel, então ele ficaria instalado em Jundiaí, mas poderia locomover uma série de partes do território brasileiro, e o Brasil até hoje ele tem sistemas de defesa aérea, só que nós só temos sistema de defesa aérea de baixa altitude, mais ou menos ali 3 quilômetros de alcance. O próprio líder, o general, que lida pela questão da defesa aérea brasileira, alegou que as pessoas estavam capacitadas a um tipo de material bélico. Só que hoje existem novos desafios. Surgem novas capacidades de combate e essas capacidades exigem novas capacidades de defesa. Inclusive citando alguns pontos sensíveis, como por exemplo a usina de Itaipu. Será que existe algum risco na usina de Itaipu, Paraguai, Argentina, enfim, é difícil a gente saber. Ah, professor, é por conta da Venezuela, tal. Ele alega que não, porque esse plano ele já existe há um tempo, não foi feito agora, né, no meio do ano para frente. Ou seja, é uma coisa que faz parte da logística brasileira. Claro que a gente está falando até 2039. São 14 anos a previsão do governo brasileiro, tá? O Brasil, galera, já está fazendo consulta com uma série de países, inclusive considera, né, dentre os vários sistemas, o IRIS-T, que é o sistema da Alemanha, um dos mais avançados ali do continente europeu, para desenvolver o seu sistema de defesa. Junto com alegações, trouxe para vocês do Kim Kataguiri, que fala de uma PEC de armas nucleares, o Alexandre Silveira também, ministro das Minas e Energia, também falando de defesa do território brasileiro. Será que o Brasil está sabendo de alguma coisa e se preparando para uma guerra? E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre um dos setores que vem sendo bastante afetado nos Estados Unidos por conta das tarifas e da política não muito atrativa ou receptiva em relação aos imigrantes.
que é a questão do turismo. A gente sabe que os Estados Unidos ganham muito dinheiro com o turismo e que, por mais que não tenha um número de turistas tão grande quanto, por exemplo, Paris, é um turismo muito diferente que é o turismo de consumo. Quem vai para Orlando, cara, gasta nos outlets, vai para Disney, uma série de espaços. Quem vai para Las Vegas, vai para gastar nos cassinos também, uma série de jogos, tal. Quem vai para Nova York, aí é um pouco mais, né? Mas também, cara, basicamente um centro de consumo, né? Atividades de lazer, não tão atividades culturais. Pois bem, em Nova York é um pouco diferente. Os Estados Unidos sabem que grande parte do setor de serviços ali e que gera empregos tem esse sentido. Inclusive, a própria cidade do pecado, que é o apelido de Las Vegas, tem, para vocês terem uma noção, cerca de 1 a cada 4 empregos vindo do turismo e 50% do orçamento de Nevada também tem relação com o turismo. Se a gente pegar os dados de julho desse ano com o julho do ano passado, esse julho de 2025 foram 3,2 milhões de turistas, que é uma queda de 12% em relação a 2024. Ah, professor, mas isso é por conta do mercado interno? Concordo. Existe uma perspectiva de demora da queda dos juros, uma perspectiva de inflação por conta das taxações, talvez uma redução do poder de consumo, uma instabilidade causada por uma guerra comercial China e Estados Unidos, e o cara segura um pouco mais antes de gastar. Concordo, tem a ver com o mercado interno. Mas a própria prefeita de Los Angeles pediu, por favor, para que canadenses e mexicanos venham para Las Vegas. Alegando, tá? Palavras dela. Temos um mercado muito grande com os canadenses, mas passou de uma torneira aberta para um sistema de gotejamento. Mesmo os mexicanos, milionários, os apostadores, não estão mais vindo. Ou seja, essa política um pouco restritiva ou um pouco ríspida, vamos colocar assim, em relação aos imigrantes, pode estar prejudicando nos setores mais estratégicos para o mercado americano, que é o setor de turismo. Se vocês entenderam, galera, o vídeo e gostaram, né? Já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo. Tchau, tchau.